Então, continuando sobre o nosso curso aqui de eletromagnetismo, vamos falar de resistência e resistividade. Temos duas figuras. Aqui representei duas figuras mostrando dois circuitos. E o que eu estou querendo dizer aqui nessas duas figuras é o seguinte. Essa bateria tem as mesmas características dessa bateria. Esses fios que são utilizados para fazer o circuito são do mesmo tipo. E foi usado nesse circuito do lado esquerdo um pedaço de cobre e esse circuito do lado direito um pedaço de vidro. Materiais com propriedades elétricas bem diferentes, cobre e vidro. Quando fazemos experimentos dessa natureza, estabelecendo circuitos como mostrado aqui, lembrando que essas baterias apresentam a mesma diferença de potencial, é notado que a corrente que circula nesse primeiro circuito, é diferente da corrente que circula por aqui. Por que as correntes são diferentes? Devido a uma propriedade elétrica desses materiais, que nós chamamos de resistência elétrica. Então aqui é uma observação que eu devo colocar para a gente continuar na discussão desse assunto, é que esses dois circuitos foram feitos, mesmas características, exceto aqui no material cobre e no material de vidro. Esses objetos, cobre e vidro, nós vamos admitir aqui nesse momento que eles têm as mesmas características geométricas, eles foram construídos com a mesma característica geométrica. Por exemplo, se for um cilindro de cobre, aqui também é um cilindro de vidro com as mesmas dimensões. E com isso a corrente que vai passar nesse circuito, vai circular aqui, vai ser uma corrente muito menor do que aqui, no primeiro circuito. Por que dessa diferença na corrente? Por causa de uma propriedade elétrica que esse objeto cobre e esse objeto vidro apresentam, sendo esta propriedade elétrica chamada de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica nós podemos entender como sendo a oposição à passagem da corrente. Esse material vidro, ele vai apresentar o circuito aqui da figura 2, vai apresentar uma corrente bem menor do que a corrente apresentada aqui nesse circuito que contém o cobre. Isso por quê? Porque o vidro apresenta uma resistência elétrica muito grande comparada com o cobre. Essa resistência, então, nós vamos entender como sendo a dificuldade que o material apresenta para permitir a passagem da corrente. Uma oposição que ele faz à passagem da corrente elétrica. Então, aqui nós temos uma pilha que é capaz de estabelecer uma diferença de potencial nos extremos desse objeto, uma pilha ou bateria que apresenta uma diferença de potencial nos extremos desse objeto, e este objeto apresenta uma resistência elétrica. Esta resistência elétrica, entendido, portanto, como a oposição à passagem da corrente elétrica. Matematicamente, a definição de resistência elétrica, nós vamos escrever com a letra R, então voltando aqui no circuito, essa pilha apresenta uma diferença de potencial nos extremos desse objeto e a resistência elétrica é a razão entre a diferença de potencial estabelecida nesses extremos, diferença de potencial V, dividido pela corrente que atravessa e que circula aqui nesse circuito. Isso é a definição de resistência elétrica. A dimensão
a dimensão de resistência deve ser a dimensão de diferença de potencial, que é o volt, dividido pela dimensão de corrente elétrica, que é o ampere. Isso aqui, essa razão, ela é conhecida como ohm. Isso em homenagem ao pesquisador que muito trabalhou nesse assunto, resistência elétrica, Simon Ohm. Muitas vezes nós usamos esse símbolo aqui, ó, que é o ômega, uma letra grega. Quando um objeto como esse aqui é colocado num circuito com a finalidade de apresentar resistência elétrica, esse objeto recebe o nome de resistor. É muito comum a gente ver nos circuitos elétricos o resistor. E o resistor é um objeto, um dispositivo que você coloca no circuito com o objetivo de apresentar resistência elétrica ali naquele circuito. Com essa resistência elétrica, uma das coisas que a gente vai ver, é possível você gerar calor, transformar energia elétrica em energia térmica usando esse resistor. E tem outras aplicações, baixar uma tensão. Então, são algumas aplicações do resistor. Quando estamos olhando um circuito, o símbolo de resistor, em geral, é dado dessa forma. Veja aqui então alguns dos resistores que nós encontramos no mercado. Ele tem esse formato mostrado nessas figuras aqui, ó. Quando você abre um aparelho eletrônico, em geral você vê lá um monte desses resistores. Então vamos ver aqui o comportamento elétrico de um determinado tipo de resistor. Olha, voltando aqui, digamos que tenhamos construído um resistor de cobre e nós temos aqui uma fonte que é capaz de aplicar uma diferença de potencial nos extremos desse pedaço de cobre e com isso uma corrente vai atravessar esse circuito. Vamos supor que sejamos capazes de medir a corrente que atravessa esse circuito e conseguimos medir a diferença de potencial estabelecida nos extremos desse resistor. Vamos chamar isso aqui agora de resistor. Então, nós já sabemos que a resistência elétrica ela é V sobre I. Vamos supor que sejamos capazes de controlar a diferença de potencial que esta fonte entrega para esse resistor. Por exemplo, vamos supor que sejamos capazes de verificar a corrente. Vamos supor que a corrente esteja medida em ampere. Vamos supor que a diferença de potencial esteja medida em volt. Então vamos supor que aplicando, digamos, 1,5 volt, digamos de 0,3 amperes. Apenas um exemplo. Se nós duplicarmos esta diferença de potencial aplicada ao resistor, vamos duplicar a diferença de potencial. Uma corrente que vai atravessar esse circuito terá o valor de 0,6 amperes. Dobrou a diferença de potencial, dobrou também a corrente. Vamos supor que apliquemos uma diferença de potencial de 4,5 volts, ou seja, triplicamos essa diferença de potencial. Então, nós vamos também ter o resultado de ser triplicada a corrente. Então, nós vamos ter 0,09 amperes. E assim por diante. Se aplicarmos 6 volts, vamos ter 4 vezes a voltagem inicial. 4 vezes aqui vai dar
1,2 amperes. Se aplicarmos 7,5, vamos ter 1,5 amperes. Se você verificar a razão entre a voltagem e a corrente, ela está mantendo constante. 1,5 dividido por 0,3 vai dar 0,5. 3 dividido por 0,6 vai dar 0,5 e assim por diante. Resistores que têm esse comportamento são chamados de resistores ômicos. Ao construir um gráfico com esses pares ordenados, nós vamos ter o seguinte. Vamos colocar aqui no eixo das abscissas a diferença de potencial medida em volt. Vamos colocar a corrente medida em ampere. Vamos colocar aqui, digamos que 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5. A mesma coisa aqui, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5. Vamos então plotar esse gráfico, mostrando aqui a corrente em função da diferença de potencial aplicada nos extremos desse dispositivo aqui. Como podemos ver, uma reta se ajusta a esses pontos, que é aquilo que foi dito antes. A linearidade entre a corrente e a diferença de potencial aplicada. Quando o resistor tem esse comportamento, nós dizemos que esse é um resistor ômico. Um resistor ômico, que é aquele resistor que a corrente é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada nos seus terminais. Também existem outros resistores que não são ômicos e de muita aplicação tecnológica. Existe um resistor, não é o que nós vamos tratar aqui nesse curso, mas existe também os resistores não ômicos. Vou colocar aqui, diferença de potencial, corrente, um comportamento típico de um resistor não ômico é algo desse tipo. Note que da origem para a direita, fomos aumentando a diferença de potencial e a corrente continuou em zero. De repente, a partir de uma diferença de potencial aplicada nos terminais do resistor, ele apresentou uma corrente crescendo de forma abrupta. Esse é um resistor também utilizado para aplicações tecnológicas e é um resistor chamado de resistor não ômico. O que nós discutimos até aqui foi aquela ideia lá do resistor ômico. Fizemos o circuito, aplicamos uma diferença de potencial, usamos uma bateria. Quando comecei a falar de resistor, eu disse a respeito de um objeto feito de cobre, um objeto feito de vidro, com geometrias específicas. Então, quando nós falamos de resistência elétrica, nós estamos avaliando o objeto. Eu vou escrever aqui a palavra objeto, mas o correto seria dispositivo. Mais usual é dispositivo. Eu tenho no circuito um dispositivo chamado resistor. Então, para construir aquele dispositivo, eu preciso pensar no material e também na geometria do material. Se eu, mantendo o mesmo material, eu construir o dispositivo com dimensões diferentes, eu posso estar modificando a resistência do meu dispositivo chamado resistor. Então, quando se fala em resistência, nós falamos de resistência que foi obtida através da relação entre diferença de potencial e corrente. Isso que são grandezas elétricas macroscópicas. Quando nós não queremos falar
da geometria do objeto, queremos falar apenas do material que foi utilizado para a construção daquele resistor, nós lançamos mão da grandeza física chamada resistividade. Nós vamos usar a letra grega ρ para medir essa resistividade. A resistividade, lembre que a resistência era definida como a diferença de potencial sobre a corrente elétrica. A resistividade é definida pela razão entre o campo elétrico que aparece aqui ao longo do resistor. Então vamos lá, essa figura aqui é aquela mesma desenhada anteriormente, que tem esse caráter aqui. Eu ampliei mais a parte do resistor, que é o objeto de cobre citado aqui. Eu ampliei só para poder desenhar as linhas de campo. Então, uma vez que uma diferença de potencial é estabelecida nos extremos desse resistor, um campo elétrico vai surgir ao longo desse resistor. Então, a definição de resistividade é o módulo do campo elétrico, que surge aqui devido à diferença de potencial que foi aplicada, dividido pela densidade de corrente. Então, é fácil lembrar que campo elétrico se relaciona com diferença de potencial. Existe uma relação entre campo elétrico e diferença de potencial. Existe também uma relação entre densidade de corrente e corrente elétrica. Então, a resistividade, ela é definida dessa forma. Está aqui a resistividade, que é a razão entre campo elétrico e densidade de corrente. A resistividade depende do material, não vai depender da geometria do material. É uma propriedade do material. Então vamos lá, vamos obter aqui a dimensão de resistividade. A dimensão de resistividade deve ser a dimensão de campo elétrico, que na verdade pode ser escrita como Newton por Coulomb ou então Volt por metro, já estudado anteriormente. E densidade é ampere. Densidade corrente é ampere por metro quadrado. Reescrevendo isso aqui, nós podemos escrever volt por metro, que é a fração do numerador, e multiplica pelo inverso do denominador, que é metro quadrado, dividido por ampere. Lembre que isso aqui, volt por ampere, é resistência elétrica. Diferença de potencial por corrente é resistência elétrica. É ohm, unidade para medir resistência elétrica. Metro quadrado por metro vai dar metro no numerador. Então, a dimensão para resistividade é ohm vezes metro. Ohm, metro. Não confundir com ohm sobre metro. Na verdade, é ohm, metro. Esta é a dimensão, ou seja, a unidade utilizada para
medir para expressar resistividade no sistema internacional, né? Então, finalizando essa parte aqui, vamos ver o cálculo da resistência elétrica em função da resistividade. Quando nós aplicamos uma diferença de potencial nos extremos desse resistor, vai estabelecer um campo elétrico cuja relação entre campo elétrico e diferença de potencial é o campo, ele é, na verdade, a diferença de potencial dividida por esse comprimento L. Lembramos também que se nós estabelecermos uma seção transversal aqui ao longo desse resistor, nós vamos ter uma densidade de corrente que é dada por corrente sobre área. Lembrando do que nós acabamos de ver, que a resistividade ela é dada pelo campo sobre a densidade de corrente, e usando essas expressões aqui de cima para substituir essas grandezas mostradas nesta equação, nós teremos ρ, que é igual a campo elétrico é volt por L, dividido por L, pelo comprimento L. A densidade de corrente é corrente por área da seção transversal. Podemos reescrever essa equação como sendo V sobre L, A sobre I. Lembramos que V sobre I, na verdade, é a resistência. Então, ρ é igual a R vezes A sobre L. Isso é a resistividade em função da resistência elétrica. Ou ainda, se quisermos escrever a resistência em função da resistividade, podemos fazer R, que é igual a ρL sobre A. Ou seja, pensando num determinado material, vamos pensar num material específico, pensar, por exemplo, num fio de cobre, um fio cilíndrico, um fio de comprimento L. Como a resistividade é uma propriedade do material, então eu vou olhar qual é a resistividade do cobre. Se eu souber qual que é a resistividade do cobre, eu vou saber também qual é a resistência que eu vou obter para um determinado comprimento L, sendo esse fio de uma seção transversal de área A. Então, se eu souber dessas propriedades geométricas e da resistividade do material cobre, eu vou calcular facilmente a resistência daquele fio de comprimento L. Então, eu vejo aqui que a resistência ela cresce quando o comprimento do fio cresce. A resistência diminui, ela é inversamente proporcional à seção transversal da área, a área da seção transversal desse fio. Está aqui, então, a resistência escrita a partir da resistividade.